Então, aqui, gente, eu tô aqui nessas reflexões, tô vendo que praticar caridade é muito difícil. É, caridade, tá no Evangelho isso, é a expressão mais cristalina do amor, é a mais alta. Então, não é para qualquer um fazer a caridade verdadeira, né? A gente tenta fazer, mas a gente contamina a caridade com as nossas imperfeições. Oi, gente, bem-vindo ao programa Plenitude. Somos em 4 amigas hoje e vamos debater sobre o tema caridade. E aí, me veio na cabeça como tratar a caridade com os nossos familiares, os nossos amigos, né, os mais próximos, que a gente acha que é super fácil, né? Mas na caridade, quando a gente está praticando, tem muito de nós indo para o próximo. E aí, nisso está incluso, né, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Então, até para saber ser caridoso, isso eu estou me referindo quando não é catástrofe, porque fazer uma caridade material, né, de ajudar o próximo ali com alimentos, ou então, como agora está acontecendo muito, né, desabamentos de prédios, ou até mesmo, né, o trabalho da Cruz Vermelha, é mais, eu acredito que seja uma coisa mais material, né? Mas eu estou me referindo aqui, ou então a gente vai destrinchar vários lados da caridade, e aqui eu estou querendo trazer um fiozinho de que a caridade, como podemos oferecer, né, o que temos de melhor para o próximo, de uma forma que ele receba e que modifique ou que melhore, ou que seja o que ele precisa, porque nem sempre é assim. Então, vamos aqui tentar elaborar mais sobre isso, porque quando estamos praticando caridade, estamos fazendo para si mesmas. Então, vamos lá. Quem está aí disposta a comentar mais? Linda, falou lindamente, Carol. Nossa, eu fiquei aqui realmente fiquei aqui viajando relembrando, vendo várias situações. Realmente, a caridade é uma palavra tão linda, né? A caridade. A gente, todos nós queremos ser caridosos, eu acredito assim. E, e muitas vezes a gente acha que a caridade realmente é isso que você disse, na questão material, né? Limpar o armário, doar as roupas que não está mais usando, mas além disso tem uma importância muito maior do que a caridade material, né, a caridade realmente de ter paciência com as pessoas. Para mim isso é o mais difícil em alguns momentos. Em alguns momentos eu sou paciente, eu sou calma, mas em alguns momentos eu tenho que trabalhar essa paciência minha com as pessoas mais, assim, reclamonas ou as pessoas que botam defeito em tudo. Então isso é um ponto para mim que eu estou em constantemente trabalho pessoal. Eu queria que talvez comece a vir mais coisas aí no pensamento de vocês. Por exemplo, hoje, ou foi ontem, desabou um apartamento, né, lá em Fortaleza, e é próximo onde meus pais, né, minha família mora. E aí está sendo tão bonito, além do trabalho dos bombeiros, da AMC, né, e aí as pessoas também, né, estão se doando em termos de água, alimentos para os bombeiros e para os voluntários. Então, quando é nesse tipo de acontecimento né, catástrofe, a gente fica muito solidário, né? A gente é um instinto, né? Praticar a caridade. A gente a gente transforma o sentimento em ação. Mas aí, quando a gente é pego
por aquele familiar, né, difícil, que 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 tudo se acha o certo, né. E e aí uma das coisas, né, que tem a política no Brasil, né, por conta dessa polarização, que nós mesmos, como cidadãos, fazemos isso na nossa própria família, polarizamos a família e não temos nem a caridade de escutar a diferença, e aí a gente menospreza, né, porque eu digo isso por mim, quando eu vejo que tem uma pessoa defendendo ou colocando pontos de vistas que para mim é tão retrógrado, aí eu fico pensando: "Gente, até quando essa caridade minha de só escutar 'aham, tá certo', tá valendo", sabe? Será que eu não tenho também o dever de auxiliá-lo? Mas embora a gente percebe que quando a gente acha que está prestando uma ajuda, para ele "Não, meu filho, essa ajuda aí eu não quero não", sabe, essa caridade aí eu deixo passar. Então, tem essas, esses pontos aí que dá para a gente, botar aqui, sabe, jogar aqui para o grupo, para trás. Talvez a gente nem consiga, ter uma conclusão, mas assim, sabe, só umas formas de pensarmos diferente. Será que a cara Eu acho que você já traçou, já trouxe para nós um vespeiro. É um assunto que é bem complexo, bem dá muita discórdia, muita discussão, né? Mas é justamente isso. Você vê a pessoa totalmente numa postura equivocada e você vê aquilo com clareza e você tem aquela vontade, puxa, se fosse comigo, eu queria que alguém chegasse para mim e dissesse, olha, para de pensar assim, né? Veja por este outro ângulo. Eu gostaria. Mas tem gente, como você falou, você pensa, vou fazer para os outros o que eu queria que fizessem comigo, você vai lá e se atreve a falar, e a pessoa não gosta e briga com você, não é? Então, até que ponto essa coisa, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você, até que ponto é válido em 100% dos casos? E quando a pessoa é completamente diferente, aí porque você está ali num ambiente pacífico e de repente aquilo que você fala, a gente quer ser a voz da harmonia, da elevação, quer ajudar e vai trazer ali uma discussão que pode acabar em briga até às vezes, né? Então, às vezes, eu me pergunto muito quando calar, quando falar, quando é difícil. Então, eu queria ouvir se alguma de vocês passou por isso recentemente, o que foi que vocês fizeram? Eu acho que, na verdade, querendo comentar sobre a caridade, eu acredito que a caridade, ela é quando você como se diz? Se despir, como Se seria? despe. Se despe, né? Se despe de tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te põe medo, tudo aquilo que possa te faltar. Como a gente não está falando da caridade material aqui, né? A gente está falando da caridade psíquica, vamos colocar assim, né? A caridade é você realmente, às vezes, sair da sua zona de conforto para buscar auxiliar alguém que está precisando de um auxílio, né? Que você vê que esteja precisando de um apoio mas assim, dentro da nossa ótica, dentro do espiritismo, né, existe toda aquela questão também com o livre-arbítrio. Então, é um jogo, é uma balança muito delicada, né, essa balança da parte psíquica, a parte, igual a Carol estava falando, relação com parentes, até onde eu posso ir, até onde eu tenho que ir, até onde eu devo ir, né? São perguntas recorrentes. E aí a gente tem que entrar nessa balança e ter uma delicadeza muito grande nas nossas ações, porque a gente tem o dever cristão de ajudar, né? Nós temos o dever cristão de apoiar o próximo, nós temos o dever cristão de ajudar o próximo a progredir. Se a gente está num espaço
melhor, porque é uma via de mão dupla. Só que também a gente não pode interferir no livre-arbítrio. Então, eu acredito que a gente tem que tatear muito bem essa área. E quando a gente percebe que aquela pessoa, talvez, ou aquelas pessoas, dependendo da dinâmica que for, né, ela não está usufruindo dessa caridade, não no sentido egoísta do eu não estou recebendo a minha gratidão da pessoa, né, mas no sentido assim de você ver que o passo a ser dado, o próximo passo a ser dado não vai ser um passo seguro feito através do livre-arbítrio e da segurança que você passou para aquela pessoa através da caridade, e sim um passo talvez um pouco amedrontado ou que elimine o livre-arbítrio da equação. Aí eu acho que é hora de você reexaminar e talvez rever a abordagem, rever a forma como você vai ajudar essa pessoa. Mas eu acho que a ajuda, ela tem que vir sempre, é o nosso papel cristão para tudo, e psiquicamente também. Só que a gente não pode paralisar o outro. É isso que, assim, em poucas palavras, eu tô tentando citar. E isso a gente vê muito em dinâmicas familiares, né? Uma coisa complexa, porque às vezes aquilo se torna uma relação muito um ciclo, né? A gente acaba às vezes, por exemplo, tendo aquele familiar que sempre usufrui da caridade do resto da família. Eu acredito que quando a gente fala assim, todo mundo lembre de alguém, ou um amigo, ou um parente, que é aquela pessoa que vive da caridade psíquica dos outros, né? Então, vale examinar e evoluir tudo isso. Até onde é interessante caminhar junto e até onde a gente tem que deixar que a pessoa caminhe, né? Isso vale pra gente também, claro, porque nós não somos seres evoluídos ao ponto de termos tanta grandeza ao falar que eu tô aqui só para ajudar os outros, né? A gente está sendo ajudado também. Mas quando se fala em não faça ao próximo, né, o que você não gostaria que fizesse para ti, ou o contrário, né, faça para o próximo que você gostaria que fizessem para você. Eu particularmente gostaria que as pessoas que ao meu redor me vissem sentindo alguma necessidade, né, da caridade deles, que eles me ajudassem na fortificação do meu psíquico, para que eu eventualmente caminhe com os meus próprios pés, mas é isso. Thaís, você falando aí me fez lembrar aqueles familiares que, né, se dizem totalmente caridosos, né, para com os seus, né, para a família, que sempre diz assim, eu aqui ajudo todo mundo, né, tento resolver o problema de todo mundo, e aí faz dessa caridade um compromisso não ajustado entre as partes, né? E aí fica naquele dilema de passar todo tempo na cara, né? Eu ajudei isso e aquilo para você, e você como me retribui. E eu acredito que vocês devem ter isso, né? Próximo. E então, aí eu fico aqui, como é que a gente deve ser, como ser caridoso com uma pessoa que está, né, se intitulando o bondoso, o caridoso, mas fica cobrando. Aí, qual tipo de caridade que nós que estamos vendo, né, essa cobrança, e que se torna até peso, né, para alguns, ter essa pessoa direto, né, dizendo que ajuda muito ali no seu ouvido, como é que a gente consegue ser caridoso com
com uma pessoa assim? Caridade tem muitas faces, né? Tem a face do perdão, da indulgência, da tolerância. Com uma pessoa assim, você tem que ser tolerante. E perceber que ele acha que está fazendo caridade, mas na verdade a pessoa que espera algo em troca está fazendo uma negociação. Não toma lá da cá. Eu dou, você me dá de volta o aplauso, o reconhecimento, o carinho, a deferência, o respeito. Algumas pessoas querem conquistar respeito assim, mas não, o efeito é exatamente o contrário, né? Então a pessoa que dá e depois joga na cara, ela não deu. Ela propôs uma negociação, aí quando ela não recebe a parte que ela esperava, ela cobra, né? A pessoa que realmente dá, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Às vezes a pessoa até disfarça que tá dando, né? Você quer ajudar alguém, mas você inventa uma história que é para você. Ai, você veja, eu tô aqui me sentindo tão inútil, ou você me permite que eu faça isso, porque vai ser muito bom para mim e tal. Essa pessoa está se aproximando da caridade verdadeira, que não quer de modo algum deixar o outro melindrado, ou se sentindo humilhado, ou numa posição de inferioridade em relação a você, né? Com algumas pessoas, não é, infelizmente não é com todo mundo, mas com algumas pessoas eu tenho isso bem forte em mim, que eu sei que aquelas pessoas são orgulhosas, então eu faço de tudo para disfarçar o que eu estou fazendo para que a pessoa não perceba que eu estou realmente botando empenho naquilo ali. Mas tem outras pessoas que a gente não pensa nisso, né? E quando a imperfeição, nossa, é um troço triste. A gente tenta esconder, tenta maquiar, tenta dissimular, mas elas manifestam. Quando você menos espera, pá, ela sai, né? Então, às vezes, você tá lá e, ai, olha como eu sou maravilhosa, tô aqui fazendo caridade, né? Mas aí você vai e humilha a pessoa que está recebendo a caridade, às vezes com uma palavra, um olhar, você nem percebe, mas a imperfeição manifesta. A Thaís, esses dias, estava contando uma história bem nesse sentido, Thaís, se você pudesse contar para a gente de novo do pessoal que ajudava as moças de rua. Achei tão impressionante aquele exemplo. Fala aí para nós, por favor. A gente estava conversando, muito bem lembrado, Cris, porque quando a gente faz caridade, às vezes a gente coloca o outro numa situação humilhante. E cabe a gente, sim, ter esse tato. Então, a história que eu estava contando, ela se referia a um trabalho de caridade para com mulheres de rua. Um trabalho lindo, inclusive, né? Que fornecia uma vez por semana um local apropriado para banho, para higiene íntima e a troca de roupas íntimas, por exemplo. E uma das pessoas que participava ali ativamente, inclusive, ela algumas vezes se referiu à pessoa que estava, a mulher que morava na rua, em situação de rua, indo tomar banho, aliás, né, numa situação extremamente constrangedora, né, você se despir na frente de outra pessoa. Não que aquilo era exigido ali, não, foi uma situação que ocorreu. Então, ela, ao se despir, a outra notou que as roupas íntimas dela estavam sujas, né? E aí, eu acredito, sim, que o intuito foi ótimo. Ela, né, falou, não, como assim? Você tá com a sua calcinha toda suja de cocô, toda, né? Você vai pegar uma infecção, você vai ficar doente, né? Ela foi extremamente... a forma como ela falou fez com que aquela pessoa sentisse uma vergonha, né, do corpo, a vergonha da situação dela, e ela com certeza, ela não trocou a calcinha dela porque ela não tinha outra, né? Então, ali ela usa a mesma calcinha várias vezes, por sabe-se lá quanto tempo. Ela não toma banho todos os dias, onde ela vai tomar banho, manter a higiene dela, né? Então, a intenção era boa, a intenção era de falar, olha, né, quando você notar que a sua calcinha tá suja, pode te dar uma infecção, e é verdade, né? Facilmente ali uma infecção vaginal que seja, é importante você trocar. Só que você sabia que era uma pessoa que não tinha essa condição, né? Então você bota
ela numa situação de humilhação, de você ser superior, como se ela fosse suja, né? E condescente com a própria higiene, os próprios cuidados com o corpo. Então, é novamente essa balança muito delicada de até onde ir, o cuidado, eu acho o cuidado com as palavras é importantíssimo. Como se referir ao outro, como falar com o outro, entender que palavras machucam bastante, né? A forma como é falado. Às vezes, você precisa realmente meditar bastante antes de trazer à tona algo para outro, sempre tateando, como eu falei, a percepção de até onde essa pessoa pode interferir naquilo e até onde ela pode mudar. Então, para resumir, eu acredito que essa conversa poderia ter sido feita de uma outra forma, né? Naquele momento ali, naquele grupo, poderia ter se inventado, como a Cris falou, né, daquela rodeada no assunto, assim, poderia ter feito para todas as frequentadoras ali, um pequeno curso de higiene íntima, né, para todas, que aí tá falando para todo mundo, não tá direcionando aquele assunto para aquela pessoa num momento de extrema fragilidade. E também podia fazer um serviço de coleta, de distribuição de roupas íntimas, né? Então, olha, quando notar que ficou suja, pega uma limpa, já dá os instrumentos, né? Você fala a mesma coisa de um outro jeito. Fala, Carol. Não, que isso daí, porque eu acho que eu sou essa mulher que fala, mulher, pelo amor de Deus, tu tá toda borrada, sabe? E assim, é sem pensar. Eu acho que eu faria isso. E até num trabalho voluntário aqui, né, com os refugiados, como a gente vive em realidades tão distintas, completamente diferentes, e a gente, né, toma esse exemplo que os outros têm a mesma estrutura que a gente, tanto psicológica como material. E aí, eu lembro que eu fiquei chocada, como eu fui falar sobre cabelos, né, cabelo cacheado com elas, e assim, não saber, para mim foi um choque de perceber que elas não tinham o menor cuidado com os cabelos. E aí, quando eu fiquei, gente, como pode? Você tem a internet aí, tá aí no mundo para isso, para a gente compartilhar as informações. E realmente fui infeliz em alguns comentários de que nem todos têm. Eu não tive essa sensibilidade aí, como a gente aqui está discutindo. E aí eu também aqui estou pensando, também como os refugiados que necessitam, né, da caridade do país e dos outros, embora tenham dinheiro, né, porque muitos deles, né, chegam aqui por conta, né, de coiotes e tudo mais. Então é pago. A família toda se reúne para pagar para um da família, né, sair. E assim, mesmo os que estão necessitados, né, tem o orgulho, tem o ego, né, e que já é maltratado devido à circunstância, né. E aí, até se você não souber como chegar, aí você está praticando, né, o oposto do que se propôs. Né? Mas aí, até para isso, tem que ter um olhar diferenciado para praticar a caridade. Então, aqui, gente, eu tô aqui nessas reflexões, estou vendo que praticar caridade é muito difícil. A caridade, tá no Evangelho isso, é a expressão mais cristalina do amor, é a mais alta. Então, não é para qualquer um fazer a caridade verdadeira, né? A gente tenta fazer, mas a gente contamina a caridade com as nossas imperfeições. Né? A gente faz o que tem dentro de si, a gente dá, mas caridade perfeita mesmo vem do Mestre Jesus. Entre nós foi a mais perfeita que veio, foi dele.
Fala, Kézia, quer falar? Verdade, meninas. Eu me vi assim em várias situações do passado que eu não percebi que realmente também estava errando na caridade. E é a pessoa que estava recebendo que me mostrou que daquela forma como eu tinha feito a caridade ou agindo, aquilo estava a incomodava, a machucava. Então isso também é um aprendizado para a gente também, para não repetir daquela mesma forma, se a gente quer realmente mudar a nossa atitude da caridade. Porque a gente sabe que a caridade, a gente sabe, e claro que é difícil você praticar o que você sabe, mas são experiências que vai mudando aos pouquinhos, que a gente vai conseguindo fazer de uma certa forma, pelo menos em alguns momentos você vai conseguir praticar essa caridade verdadeira, essa caridade pura. No momento, eu tenho tido muitas experiências com paciência, como eu comentei no início, que é um fator assim muito importante para a minha vida que eu preciso realmente dominar e realmente me melhorar. Então eu tive uma situação bem de falta de paciência na semana passada com um colega de trabalho, mas foi importante, sabe que nem vocês falaram, quando falar, né, quando responder, ou quando conversar com a pessoa. Tem pessoa que realmente, são inúmeros casos, mas no meu caso, é uma pessoa bastante endurecida, uma pessoa bastante reclamona, mandona, enfim. E aconteceu uma situação que já ocorria há muito tempo, algumas situações com outras pessoas, e comigo algumas vezes, mas eu sempre respondia assim, carinhosamente, ou na esportiva. E teve um momento que eu respondi no mesmo nível, mas sem brigar. E eu me senti bem com aquilo, porque a pessoa parou de agredir, né? Parou com a agressão. E depois que eu me dei conta de que não tinha sido adequado, porque eu me senti que mesmo que eu tenha respondido e falado abertamente o que a pessoa precisava ouvir, mesmo assim eu fiquei me incomodada e depois de um tempo eu fui conversar e tentei colocar soluções e a pessoa não não aceitou as soluções, mas ficou assim, ficou tudo bem, ficou rindo e ficou tudo bem. Então, a partir daquele dia, eu comecei a orar de manhã, fazer minha oração de manhã no trabalho, para que eu conseguisse manter minha calma, que com a mesma calma de espírito que eu saio de casa, que eu tenha lá com todos os meus colegas, com todas as pessoas do meu trabalho, não só no trabalho, isso seria também com familiares, eh, enfim, com amigos, acho que seria em geral. Então, nesse momento, o que eu estou trabalhando dentro de mim, na caridade, é a tolerância, a paciência. Me veio na cabeça, enquanto aí a Kézia estava falando, aquelas pessoas que a gente diz ser falsa, né? Ah, essa daí é falciane, né? Que quando tá a pessoa lá, né, gritando ou então raivosa, fala, né, tô aqui rindo, tudo bem, mas aí depois fala por trás. Mas aí eu agora aqui pensando sobre caridade, gente, ela foi caridosa, deixou a pessoa desabafar, né? Jogar ali em cima dela. Aí a pessoa também precisa desabafar e reclama para outra. Aí eu tô aqui pensando, será que isso não é uma forma de caridade? Eu acho que, Carol, outra coisa que eu ia acrescentar às palavras lindas da Kézia, inclusive, é que às vezes, e principalmente se tratando dessa caridade psíquica, vamos colocar assim, ou dessa caridade moral, né? Muitas vezes você vai ter uma resposta, talvez, assim, que eu digo assim que a sua atitude muitas vezes vai ter que ser um pouco dura, né? E eu acho que é importante, por isso que eu falo que essa questão de se despir, né? Despir das coisas
particulares, das particularidades, essa questão de ou querer, como acho que a Cris citou, justamente aquela questão de se você está fazendo porque você quer uma retribuição, ou se você está fazendo ou falando aquilo porque você espera alguma mudança positiva para você, quando você inclui os seus próprios pensamentos, os seus próprios motivos. Mas quando ele só inclui o motivo do outro, às vezes o outro não vai receber de bom grado, né? Às vezes o outro vai receber de forma agressiva, inclusive, porque ele vai se sentir acuado, ou ele vai se sentir ofendido, ele vai, né? Tem tantas outras questões, porque a questão material é tão mais fácil, eu acho, praticar caridade. Eu posso estar errada, mas você suprir uma necessidade material é fácil, mas você, por vezes, falar, dar aquele conselho, aquela palavra, né, de realmente amor ao próximo, sabendo que aquilo vai chacoalhar, né, o mundo dele, é dolorido, é difícil, assim. E às vezes é necessário, né? Então, quando a gente pensa naquele familiar ou aquela pessoa que você sabe que está agindo de forma errada e que às vezes muita gente só colocou panos quentes ou deixa passar, ele é assim, ele nunca vai mudar, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação moral de falar, mesmo que a gente saia como ruim da história. Eu acho que isso tem que ser levado para tudo na nossa vida. Então, é aquela questão, você tá ouvindo o seu vizinho e a mulher brigando, corre um risco, ou ela está sendo agredida por violência, é sim a sua função falar, mesmo que você saia de ruim da história, né? É sua função chegar na sua amiga e falar, olha, você está num relacionamento abusivo, mesmo que você saia de ruim da história, ela nunca mais fale com você. É porque às vezes a gente fica tateando tanto, porque a gente tem medo de perder as pessoas. Mas quando a gente ama verdadeiramente, a gente se importa verdadeiramente com as pessoas, a gente aceita sair de ruim da história. E sabe por que eu digo isso? Porque eu acho que Jesus é o maior exemplo disso. Muitos de nós aceitou o que ele falou, mas muitos de nós ainda, há tantos mil anos depois da vinda dele, ainda perambula pelo mundo ou pelos mundos que sejam, odiando tudo aquilo que ele pregou, odiando tudo aquilo que ele falou. Mas ele não se importou com aquilo, ele falou a verdade pra gente naquele momento e pouquíssimas pessoas seguiram ele, né? Pouquíssimas. Então, às vezes, você nesse momento da sua vida, nesse momento encarnatório, você fala aquilo pra pessoa, pro seu parente que seja, vocês vão reencarnar de novo, amigo, sei lá, né? No trabalho que seja, você se manifesta. Mas eu sinto que aquela manifestação, se ela vem de um sentimento puro, de querer ver o bem, a evolução do outro, ou nessa encarnação, ou na próxima, eu não sei se vão demorar 1000 encarnações, mas algum dia aquilo vai voltar à mente daquelas pessoas. Então, eu acho que é isso que hoje eu aqui, né, eu na minha situação atual, nessa minha encarnação, eu não sei quem eu fui, como ninguém aqui lembra do que foi na outra encarnação, mas eu acredito que para eu chegar aqui onde eu tô, alguns muito bons espíritos me disseram coisas, ou me fizeram coisas, ou me falaram coisas que me mudaram para sempre. Eu carrego isso comigo aqui, agora, enquanto estou conversando com vocês. Então, naquela época, naquele momento, Thaís, daquele espaço no tempo, provavelmente eu não estava muito preparada, mas ficou comigo. Porque a bondade, a caridade, ela se multiplica nas pessoas. E principalmente essa caridade psíquica, do respeito, do amor, mas também da firmeza em falar quando precisa ser dito. Mesmo que você saia de ruim. Por exemplo, pais e filhos, eu vejo muito essa situação, né? Uma situação tão complexa. A dor de um pai ou de uma mãe de acharem, eu vou falar isso com o meu filho, ele vai me odiar, meu filho vai me detestar. Às vezes, na adolescência, a gente verbaliza, né, isso para os nossos pais. Nossa, eu te odeio, você é chata, você é isso, você é aquilo.
Mas o pai e a mãe que querem bem educar o seu filho, eles vão aturar toda aquela, né, aquela angústia sem saber. Eu não sei se meu filho na fase adulta vai me amar, mas eu vou fazer por ele. Então, a caridade para os parentes, para os amigos, para os filhos, tem que ser regida nessa lei do amor. Nessa lei de amar, independente se o outro vai me amar de volta. Independente se o outro vai entender o que eu quis dizer, vai receber bem o que eu quis dizer. É dolorido. É dolorido porque os nossos vínculos amorosos são muito importantes para a gente. E o amor dessas pessoas é importante pra gente. Só que se a gente pensar na vida eterna, se a gente pensar da mesma forma que Jesus pensou, quando ele falou pra gente, ele sabia que a maior parte daquelas pessoas não ia amar ele nessa encarnação e nem na próxima. E talvez demoraria 2000 anos para estarem aqui hoje reunidas falando dele. Mas ele fez, ainda assim ele fez, ele não deixou de amar. Pois é, Thaís, interessante que eu estava aqui procurando as minhas anotações e era exatamente sobre isso, porque tem uma passagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia que Emmanuel contribuiu para o Evangelho segundo o Espiritismo. Está na página 191. E ele fala sobre o quê? Olha só. Ele compara Jesus com a caridade, né? Ele faz Jesus é a caridade em pessoa personificada e Pôncio Pilatos é o egoísmo. Então ele escreve assim: Pôncio Pilatos animou-se a dizer ao povo: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E entretanto, Pôncio Pilatos lava as mãos e deixa que o conduzam ao suplício, rendendo-se ao seu egoísmo, defendendo seus interesses pessoais. Não, lava as mãos, né? Ele achou que Jesus era inocente, que não precisava ser crucificado nem passar por tudo aquilo, mas quando a população quis, e se ele fosse contra, ele ia se... então, lavou as mãos e foi. Então, dizem, né, que o oposto da caridade é o egoísmo, fica aí bem marcado isso aí mesmo. Então, é fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em volta e sem medo de sair prejudicado, porque às vezes vai sair. No primeiro momento ali, você vai ser odiado, bem como a Thaís falou lindamente. Aí, tem mais alguns aspectos que eu queria trazer já, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela passagem que a mulher rica vai fazer caridade no bairro pobre e ela leva a filha adolescente, né? E leva mantimentos, diz que quando ela chega as crianças param de chorar, ninguém mais passa frio, ninguém mais passa fome, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Mas o detalhe, e é um detalhe que talvez passe despercebido a muitas pessoas, é que essa mulher rica, quando ela vai fazer essa caridade, ela coloca roupas simples. Ela sai da sua zona de conforto, que é usar as roupas chiques que ela tem, coloca roupas simples para que a sua riqueza não ofenda a pobreza do outro que ela vai ajudar. Então, ela teve que sair para comprar uma roupa popular em algum lugar para ir. Quer dizer, é sair da sua zona de conforto só para não ofender o outro com a sua caridade. E isso, minha gente, tá nesse papel de visitar um pobre, não ir com roupa de marca visitar o pobre, é fácil de entender, né? Mas tem um aspecto mais sutil e que daí as pessoas não percebem. Por exemplo, eu durante muito tempo sofri de depressão. E aí tem aquelas pessoas super bem intencionadas, né? Mas que não compreendem o que é depressão e chegam com maravilhosos conselhos. Ah, mas você tem tudo. Olha para o lado a pessoa que não tem nada e você fica aí. Como é que você acha que o depressivo se sente? Ele já está mal. Aí vem e ouve uma coisa dessas, quer dizer, a pessoa que está bem foi lá vestida de riqueza, de amor pela vida, de entusiasmo e joga na cara do depressivo, querendo ajudar? Sério mesmo que aqui isso é caridade? Né? Então é exatamente a mulher que põe roupas humildes para ajudar o pobre. Quando você for ajudar um depressivo, vá com menos energia, sente do lado dele em silêncio, como uma pipoca com ele, pegue um filme, não jogue na cara dele que ele está desperdiçando a vida dele. Pode acreditar, ele sabe, é uma dor
que alimenta a dor, que alimenta a dor, que alimenta a dor. Não é jogando na cara dele que você vai ajudar. Então, saibamos fazer a caridade sem humilhar a dor do outro. É um outro aspecto que eu queria trazer. E o que mais? Ah, sim, a caridade boa mesmo, sabe aquela caridade que faz bem para o teu espírito, que vai te render felicidade e paz no futuro? Essa caridade é doída de fazer, não é fácil não. Caridade que é fácil tem pouco valor, se é que é caridade. Né? Você limpar o teu armário e ficar com a casa em ordem, não é caridade. Desculpe decepcionar você, mas não é não. É interesse próprio, você dar um uso bom para você ficar com a consciência tranquila, né? Porque tem roupa cara que você comprou, que não usou. Ah, vou dar. É alívio próprio. A caridade verdadeira é aquela que é difícil, né? Novamente, uma passagem do Evangelho que me chama a atenção é do óbolo da viúva, né? Com filhos pequenos, viúva. Naquele tempo, mulher não tinha trabalho, ainda mais com filho pequeno. Ela passava muita necessidade, não tinha o homem na casa trazendo dinheiro, mas ela dá esmola. Pouquíssimo, ela tira da boca dos pequeninos dela para dar esmola, porque ela sabe o que é passar dificuldade, né? E é chamada a atenção. O milionário vai lá e dá um monte, mas aquele centavo que a viúva deu tem mais valor, porque a caridade que é boa mesmo é dolorosa, é difícil, envolve renúncia, sacrifício, você sair da tua zona de conforto, você não fazer a caridade do jeito que você quer fazer, como a Carol trouxe hoje na nossa reflexão matinal do estudo, né? Você quer fazer a caridade do jeito que você quer, não do outro, do jeito que a pessoa precisa receber. Então, são vários aspectos para o pessoal aí de casa também começar a se refletir, né? Quem quer comentar a respeito? Acho que fecha justamente isso que a gente tem falado aqui essa noite, né? Essa questão de realmente buscar a fundo aquela sua vontade, aquela sua força de fazer pelo próximo sem nenhum interesse. E nas questões psíquicas, como a Cris citou, a questão da depressão, eu acho que o mais importante também de lembrar que às vezes é caridoso você simplesmente ouvir, não é? Nem sempre aquela pessoa que está passando por um momento, ela quer a sua solução, né? O seu conselho para mudar aquilo. Às vezes ela só quer ser ouvida, ela só quer saber que tem um ombro amigo onde ela pode repousar, né? Então, às vezes o nosso intuito nem sempre é ruim, né? Você fala para a pessoa, não, vamos, sacode a poeira aí, vamos, não, né? Não fica pensando nessas coisas, não. Acredite, né, que ninguém sofre intencionalmente. Nós somos a causa do nosso próprio sofrimento, a gente sabe disso. Né? Mas o processo de sair desse sofrimento, ele é um processo doloroso, ele é um processo de renúncia muito grande, né? Então, se você está num processo já diferente, se nessa encarnação você não está passando por esse problema, nada te impede de passar na próxima ou de passar ainda nessa, ou mesmo que você nunca passe. Todo o processo de evolução é um processo dolorido, é um processo de alteração do nosso ser, né, do nosso espírito. Então, só escute, às vezes só seja aquele ombro amigo, aquele ombro paciente, aquele que talvez não saiba o que é viver aquilo, mas busca compreender e tá ali para te apoiar. Também é caridoso não julgar. E mesmo que a caridade mais perfeita, né, a caridade de Jesus não seja ainda praticável para nós, porque nós estamos, né, tão distantes do grau de progresso e evolução do Espírito de Jesus, mesmo que ele não seja palpável e possível ainda para nós, é uma estrada que deve ser caminhada a passos firmes, né? Não passos largos, porque às vezes você vai atropelar tudo e não vai ter efeito. Mas é realmente essa estrada de cair, de levantar e de continuar dando passos firmes e seguros, olhando só para aquele foco. Quando você chegar lá,
um dia, eu espero que todos nós aqui cheguemos lá, acho que cheguemos, né? Que a gente tenha essa plenitude, essa paz de espírito de ter agido da melhor forma. Fala, Carol. Ai, gente, agora ainda chegou aqui, abriu a porta. Mas, assim, o que eu tô vendo aqui, que a gente está conversando, me veio na cabeça, será que uma forma de não ter erro de praticar a caridade? Porque, assim, nem sempre também, né, a pessoa que está precisando de alguma coisa, ou então para com quem a gente está querendo ser caridoso, às vezes nem a pessoa, nem ela mesma sabe, né, o que vai fazer efeito, ou o que vai ajudar, né? Então, como a gente, quando tiver em situações delicadas que não sabemos como agir por conta do orgulho, e como também estamos nessa busca de entender como podemos ser útil ao outro sem prejudicá-lo ou menosprezá-lo, ou, né? Essas coisas, eu estava aqui pensando, a maneira que a minha cabeça encontrou, né? A melhor solução é, de antes mesmo da gente querer ser caridoso, se a gente quiser ser gentil, sabe? Se a gente quiser só gerar gentileza, é tipo assim, um conforto, um carinho para essa pessoa que a gente, vou fazer aqui uma caridade na minha cabeça, né? Será que antes disso, né, de ajudar, a gente reconfortar, né, ser gentil com ele? E aí eu acho que é uma maneira que eu encontrei aqui na minha cachola de fazer a caridade sem pensar sem pensar em nada, né? Nem mesmo no problema dele, mas pensar nele como pessoa, né? Vou ser gentil aqui, dar um abraço, um cheirinho no cangote, né? Talvez a pessoa só está precisando desse cheirinho. Ai, adorei, Antes Carol. Eu adoro essa frase gentileza gera gentileza. Eu realmente busco lembrar todos os dias, porque realmente a gente vê a diferença. Num sorriso, num abraço, numa piada, sem ser uma piada, mas numa conversa agradável. Isso realmente já é uma caridade com muita gentileza. esse daí foi um caminho que eu encontrei que eu acho que é seguro, mas não sei, quero escutar a opinião das outras, né? Será que a gentileza é um caminho seguro para a caridade? Eu acho que a gentileza é mais uma das faces da caridade, né? As 1001 faces que ela tem, acho que é mais uma, sim. Yeah! Vamos no caminho certo, então, Thaís. É um bom começo, né? A gentileza, ela é um pouco distante, eu acho, talvez. Não sei, mas sem dúvida é um caminho muito bom. Procurar ser gentil. E como já foi falado num outro vídeo, aquela pessoa mais difícil de ser gentil para com ela é a quem mais precisa. Aí é tão fácil ser gentil com a pessoa simpática, bonitinha, aquela senhorinha fofinha, né? Mas vai ser gentil com o bêbado inconveniente? Eu acho que as melhores medidas para a caridade é justamente você ter o amor, a paciência, a compreensão. Acho que você tem que vir minado dessas coisas quando você busca fazer a caridade. Às vezes tem um irmão nosso aqui tão endurecido que a abordagem não vai ser tão efetiva, ou a abordagem vai ter que ser mexida, que seja, ou talvez o toque que você, né, aquele gesto seu não seja nem percebido,
né? Nesse caso, eu acho que a gentileza, ela não necessariamente gera gentileza naquele momento, com aquela pessoa, né? Mas ela cria esse ciclo dentro de você de que eu vou praticar dentro desses limites, independente do resultado. O resultado da caridade, que eu acho que é mais importante a gente lembrar, que o resultado da caridade não necessariamente é imediato. Ele não precisa ser imediato, ele não precisa. A caridade, ele não é um remédio, né, necessariamente, no sentido de que ele vai agir agora, nesse momento. A caridade é uma conexão com os seres que têm a mesma formação, o mesmo pai que nós, né? É agir entendendo isso, que a matéria, todos os seres vivos, os animais, eles são parte de uma criação, eles têm o seu espaço, eles têm o seu processo evolutivo, eles têm as suas lutas e as suas conquistas, e é você saber, na dose certa, ajudar quando preciso e quando se faz necessário. Então, é delicado, é um processo bem delicado, mas ele não é impossível. Eu acho que a gente tem que sempre se inspirar em Jesus, sempre se inspirar na atuação dele aqui na Terra, né? Eu não digo atuação no sentido de ator, mas nas ações dele, para a gente pensar um pouco mais. Às vezes, um espírito extremamente endurecido não vai se acalentar ao seu abraço, necessariamente, ou ao a sua palavra de amor, mas uma oração por ele, mesmo que silenciosa, né? A oração vai surtir efeito, com certeza. Você ajudar alguém com um prato de comida quente sem se perguntar por que ele está naquele estado, né? Por exemplo, como moradores de rua, né? Muita gente acha que só vai parar na rua quem mereceu, quem fez por merecer, né? Então, não sei se eu estou me prolongando aí um pouco demais, mas é bem delicado porque ele envolve o espaço do outro, o livre-arbítrio do outro, então a gente não pode invadir, né? A caridade, ela tem que abraçar, mas não invadir, não forçar. Ela tem que acompanhar o processo evolutivo de cada um de nós. Realmente, mas por experiência na prática, até aquelas pessoas mais endurecidas, eu percebo que abre um pouquinho, sabe, dá uma pequena abertura. Ela não sabe te retornar com um obrigado, e ela não sabe te pedir por favor, faz o favor, você poderia fazer o favor? Mas eu já, assim, eu percebo que um pouquinho já entra aquela questão da gota a gota, né? Claro, os gestos de gentileza, porque quando você encontra alguém endurecido e você é mais bruto ainda, Aí gera uma guerra. exatamente, nunca vai ser frutífero, né? Nunca vai ter um resultado bom. Sim. E eu acho que você quebra um pouco a pessoa, né? Quando vem uma pessoa gritar, uma pessoa esbravejar com você e você consegue manter essa paz de espírito, de entender que é uma pessoa em sofrimento, né? Aí Em a algumas vezes, né, quebra, amiga? né? Em algumas vezes, né? Em algumas vezes é necessário você ter a tolerância, sim, mas algumas vezes é necessário responder também no mesmo grau de grosseria. Mas depois não continuar, né? Depois realmente Sim. para a pessoa Eu acho que realmente entender responder porque ela sim. está agindo. Kézia, deixa eu só falar assim, eu acho que você não expressou correto. Eu tenho certeza que você tem a Não, ideia certa, mas que não expressou correto. não. Não responder com a mesma Realmente, grosseria. Responder, mas nunca com responder, sim, grosseria. isso é verdade. Mas é que para mim a grosseria, só de responder mais firme, para mim já é uma É. grosseria. Ai, que você é tão Então, suave assim, que já. né? Mas é Isso verdade. é. É verdade. Então, quando eu respondi assim, mais duramente, eu me senti que eu fui muito grossa, por isso que depois eu
Eu voltei e falei, ai, desculpa que eu fui tão grossa. Porque aí entra aquela questão do equilíbrio, justamente, de até onde você está sendo permissivo com a pessoa, né? Então, às Uhum. vezes, o silêncio, vai depender muito da situação, É, mas o é. silêncio vai fazer com que aquela pessoa extrapole ainda mais esse limite. Uhum. E você que ser grosso demais vai fazer com que essa pessoa também extrapole esse limite, só que com uma outra atitude, né? O importante, eu acho, que é você ser firme, justamente, no sentido de falar, olha, eu não vou entrar nessa guerra com você, mas você não vai falar dessa mesma forma comigo, né? Então, você ter uma certa firmeza educada e com boas intenções, né, de ajudar, no fim, acabar ajudando aquela pessoa a entender que aquele tipo de ação não é saudável para ele, né? Que você vê que a pessoa está em sofrimento, porque, desculpe, mas eu não consigo acreditar que uma pessoa que grite, esbraveje, se irrite com tudo no ambiente de trabalho, ou então que sofra muito, e essa pessoa não é feliz, né? Ela não está num momento feliz, ela não está bem com ela mesma. A pessoa que é arrogante e agressiva vive em medo, né? Ataca antes de ser atacado. Então, é você passar além da superfície e ver o que está por trás, te ajuda a ser mais caridoso e mais bondoso e mais gentil, né? Bom, mas então é isso. Que bom que vocês nos acompanharam até aqui. Estamos ansiosos para saberem o que vocês pensam em relação à caridade e quais são os seus maiores desafios. Então, por favor, deixem seus comentários, vamos interagir aí nas redes sociais e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!